Mateus 5, 10. Vamos ler então, antes de nós lermos aí Mateus capítulo 5, verso 10 até o 12, vamos só relembrar aqui, eu tenho pregado toda quarta-feira sobre o Sermão do Monte. Quando eu não prego na quarta-feira, o Elvis tem pregado aqui sobre as cartas de João, que tem sido uma bênção também. Desafio você a acompanhar a exposição que ele tem feito aí sobre as cartas do apóstolo João. Mas, via de regra, eu tenho pregado aqui sobre o Sermão do Monte toda quarta-feira. E eu desafio você, a meditar no Sermão do Monte, que compreende de Mateus 5 até Mateus capítulo 7. E algumas pessoas, quando eles olham para o Sermão do Monte, eles acham que o Sermão do Monte é como se fosse apenas um ideal, uma utopia apenas. Outros, quando eles olham para o Sermão do Monte, você precisa se lembrar que quem proferiu o Sermão do Monte foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, muitos definem o Sermão do Monte como a marca do caráter do cristão. Ou seja, é algo que deve fazer parte das nossas vidas. Ah, pastor, mas será mesmo se o Sermão do Monte é algo que eu devo aplicar hoje à minha existência? Se você começar a ler Mateus capítulo 5, verso 1, você vai poder perceber que este sermão estava sendo direcionado aos discípulos de Cristo. Havia uma multidão, diz o relato aqui de Mateus. Jesus se retira um pouco, chama os seus discípulos e começa a expor o Sermão do Monte, começa a pregar o Sermão do Monte para o seu povo. Então é óbvio que o Sermão do Monte e tudo que está descrito aqui é para nós cristãos hoje. Vale para mim e para você. E nós devemos aplicá-lo em nossa vida. Mas é claro que, naturalmente falando, é impossível para mim e para você obedecermos o Sermão do Monte. E não apenas o Sermão do Monte, mas toda a Escritura é algo impossível para nós. Por isso que existe e exige essa dependência constante de Deus. De todos os dias você dobrar os seus joelhos, clamar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E como aprendemos aqui nesses dias, eu elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso e Ele diz que nós devíamos pedir a Deus, clamar a Deus pelo pão nosso de cada dia. E da mesma maneira que nós oramos pelo pão nosso de cada dia, nós devemos orar todos os dias clamando ao Senhor pela nossa vida, que Ele nos dê força, que Ele nos capacite a enfrentarmos mais um dia, mais uma semana e por aí vai. Então, quando eu e você olhamos para o Sermão do Monte, precisamos ter esta consciência que exige uma dependência total de Deus. Não há como você ser um cristão se você não depende do Senhor. Nós vemos aí no mundo que eles gritam, a coisa que eles mais adoram é dizer independência ou morte. A Escritura diz que independência é morte. Quando você decide trilhar a sua vida longe de Deus, sem se dobrar, sem se prostrar diante do Senhor, é um caminho de morte que você está trilhando. Como nós podemos saber se temos dependido do Senhor ou não? Ora, basta você parar neste exato momento e analisar pelo que você ora. Você ora? Você dobra-se diante do Senhor todos os dias? Você coloca a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, a criação dos seus filhos, as suas angústias, as suas aflições, você apresenta diante do Senhor? Só ora quem depende de Deus. Só ora aquele que reconhece que sem Deus ele não pode nada. Então, para tudo nós precisamos disso. E se algumas pessoas podem dizer, mas eu, olhando aqui para o Sermão do Monte e para as bem-aventuranças, eu vejo que algumas características, algumas marcas do caráter do cristão, eu possuo. Alguns podem dizer, eu tenho a mansidão. O outro pode dizer, eu sou quebrantado de coração, sou pobre de espírito. O outro pode citar uma outra bem-aventurança, mas não é algo opcional para nós. E você não pode selecionar qual bem-aventurança eu possuo ou não. Todas elas devem fazer parte do caráter do cristão. Todas elas, sem exceção. Então é algo que para nós, por nós mesmos, sozinhos, é impossível nós obedecermos. Por isso que nós estamos aqui dia após dia,
domingo após domingo, quarta após quarta, para nos alimentarmos da palavra de Deus. E lembre-se, você vai ao culto, você vem à igreja, não para escutar o que você quer, mas o que você precisa ouvir. Eu sei que hoje há uma enormidade de muitas e muitas denominações, onde você tem até um cardápio durante a semana que você escolhe o que você quer ouvir. Mas a grande verdade é, nós não estamos aqui para ouvirmos o que queremos, e sim o que de fato nós necessitamos. E o que de fato vai nos fazer mais fortes dia após dia. O que vai te fortalecer em meio às adversidades, em meio aos problemas e às angústias da vida, é a palavra de Deus. É isso que vai te sustentar. É conhecer a verdade. É estar firmado na palavra de Deus. É isso que vai te fazer forte dia após dia. Em meio a tantas dificuldades e tantas aflições que eu e você vivemos em nossos dias. E hoje o tema da minha mensagem é Felizes os perseguidos por causa da justiça. Então vamos ler então Mateus capítulo 5, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Até aí. Você ser chamado de cristão, Jesus está dizendo, olha, feliz aquele que é perseguido. É isso que Jesus está dizendo. Feliz aquele que é perseguido. Talvez uma das coisas que nós mais ouvimos em nossos dias são falsos profetas, falsos cristãos, se é que podemos dizer, né? Falso cristão. Não deveria nem chamá-lo de cristão. Falsos profetas, falsos cristãos, usando este texto para dizer, eu tenho sido perseguido, o inimigo, Satanás, está furioso contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha casa. Mas quando nós analisamos a vida destes homens, destas pessoas, nós vemos que eles estão sendo perseguidos, não é por conta da justiça. Muitos deles têm sido perseguidos porque são safados, é um bando de ladrão, por isso estão sendo perseguidos. É um bando de pessoa que não deveria ser chamado cristão, pois vivem como um endemoniado, não deveriam ser chamados de cristãos. Jesus está dizendo, olha, feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça. Não é porque é safado, não é porque é ladrão, não é porque é sem vergonha, não é porque é um pilantra, mas é feliz porque ele é perseguido por causa da justiça. Nós deveríamos nos alegrar de sermos chamados cristãos, e é isso que o texto bíblico vai nos ensinar, e é o que eu vou ler para você aqui daqui a pouco. Isso é um distintivo de honra para nós. O significado que hoje se dá para o adjetivo aí cristão, ele é bem diferente do usado nas Escrituras. Por quê? Ora, em nossos dias, se você fizer uma entrevista, e já houve várias entrevistas, muitas pessoas se dizem cristãos. Eles dizem ser servos de Deus, miniaturas de Cristo, adeptos de Cristo, seguidores de Cristo. Então, em nossos dias, muitas pessoas dizem acreditar em Deus. Dizem estar ligado a uma denominação cristã. Mesmo aquelas pessoas que não frequentam regularmente um culto, ou até mesmo uma missa, mesmo que eles não frequentem de forma regular, eles se acham no direito de serem chamados cristãos. Eles se apropriaram disso e se acham no direito das pessoas olharem para eles e dizerem, eles também são cristãos. Para eles, para muitos desses homens, não importa o conteúdo da fé, não importa para eles o compromisso com a comunidade local, não importa. Não importa nem sequer o estilo de vida que eles adotam, mas eles querem ser chamados cristãos. Aliás, alguns são tão depravados, mas tão depravados em sua forma de viver, em sua maneira de se portar, que se parece com um ímpio. Eles não fazem nem jus ao próprio nome.
Você vai perceber que pelo relato aqui de Lucas, dado lá em Atos, a primeira vez que os cristãos, ou melhor, os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos, não foi um elogio. Era uma forma de desdém. Eles estavam desprezando aqueles homens. Essa era a grande verdade. E depois parece que os discípulos olharam para esta palavra, cristão, parece que eles se alegraram de serem chamados cristãos, adeptos de Cristo, seguidores de Cristo, porque nós vemos os próprios discípulos usando esta palavra e dizendo que nós deveríamos ficarmos completamente felizes ao sermos chamados de cristão. Então a pergunta que eu quero começar fazendo para você e para todos nós nesta noite é: o que comprova que eu sou um cristão genuíno? O que comprova que você é um cristão genuíno? O fato de você frequentar uma igreja? Não. O que comprova você ser um cristão genuíno? Atos capítulo 11, verso 26 diz: em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Em Antioquia. Ali ocorreu a primeira vez que chamaram os discípulos de cristão. Foram os ímpios que deram esse nome. Foram o povo que chamaram os discípulos de cristãos. Mas por que eles foram chamados de cristãos? Por que os discípulos foram chamados de cristão? Primeiro, é lógico, pela mensagem que eles traziam e propagavam, uma mensagem completamente centrada e focada em Cristo Jesus. A mensagem baseada em Cristo Jesus. Este era o anúncio dos discípulos. O Messias veio. O Messias foi pendurado no madeiro, foi crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia. Este era o primeiro ponto, porque a mensagem deles era focada em Cristo. E segundo, é claro que o estilo de vida dos discípulos eram parecidos com os de Cristo. Afinal de contas, eles eram adeptos de Cristo, seguidores de Cristo. Por isso que eu e você, nós devemos sempre fazer uma pergunta: com quem você se parece? Você já fez essa pergunta? Com quem você se parece? Muitos almejam se parecer com o artista que está em evidência. Muitos desejam se parecer com uma pessoa que está em destaque na sociedade. O cristão genuíno, ele almeja se parecer com Cristo. Este deveria ser o seu objetivo ao vir a um culto como esse. Você deveria desejar a cada dia conhecer a Deus, para então se submeter à vontade dEle, para que então você se pareça com Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar em Romanos. Que este é o objetivo de nós cristãos estarmos reunidos, é nos parecermos com Cristo. Meu irmão, então pense comigo. O estilo de vida daqueles homens era parecido com o de Cristo. E o seu estilo de vida? A maneira que você se porta, por exemplo, nas redes sociais. A maneira que você trata o próximo. A maneira que você dirige a sua palavra ao seu irmão. Pode se chamar cristão? Você pode ser chamado cristão? Filho de Deus? Você já parou para pensar? Você se lembra quando Pedro ele vai trair Jesus? O que acontece? Você se lembra do cenário? Pedro está se esquivando. Jesus já havia o advertido que ele iria traí-lo. Mas de repente Pedro está ali insistindo. Pedro diz: Senhor, estou pronto para ir contigo da prisão à morte. Todos podem te abandonar, eu jamais. E aí então começa todo o desenrolar daquela história. E aí você se lembra que Pedro então, quando ele é confrontado, que as pessoas olharam para ele e disseram: tu és um deles. E Pedro diz: não, jamais. As pessoas então começaram a indagar: mas você parece com eles, você se veste como eles, você se porta como eles, você fala como eles. Ou seja, os discípulos se pareciam com o seu mestre. Os discípulos se pareciam com Cristo. 1 João 2,9 diz: quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Se você diz estar em Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus habita em você, o mínimo de coerência que você deveria ter é: eu devo me parecer com Cristo.
E aquele que diz que tem o Espírito de Deus deve andar como ele andou. Se eu digo que eu sou um cristão e vivo como um endemoniado, há uma loucura aqui, algo não fecha. Se eu digo que eu sou um cristão e vivo como um ímpio, é impossível essa ideia, é inconcebível essa ideia. Se você diz que é um cristão e vive como um ímpio, você deveria reavaliar se você realmente é um cristão ou não. Se realmente você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita em você. Porque um cristão, ele deve andar como Cristo andou. Ser cristão é você ser como Cristo. Meu irmão, se nós realmente nos parecermos com Cristo, é natural que as pessoas reajam a nós da mesma maneira que reagiram a Cristo. Isso é fato. Se você for um cristão genuíno, verdadeiro, é normal que as pessoas reajam a nós, as pessoas do mundo, todo este mundo que nós vemos aí, reajam a nós da maneira que eles reagiram a Cristo. Uma das marcas de Cristo, Jesus, é exatamente essa: ele foi perseguido pelos homens que se diziam povo de Deus, o sumo sacerdote, os fariseus, os líderes religiosos de seus dias, aqueles homens que estavam ali para conduzir o povo até Deus. Foram justamente esses homens que mais perseguiram a Cristo. Foram justamente eles. Então pense comigo. Jesus foi perseguido por ser quem ele era. Por pregar a verdade. Por anunciar a palavra de Deus. Muitos rilhavam os dentes quando Jesus pregava. Você lembra de Estevão? O relato de Estevão? Estevão está pregando a palavra de Deus, está fazendo um anúncio da palavra de Deus. E aqueles homens ficaram furiosos, partiram para cima de Estevão, o apedrejaram até a morte. É exatamente isso que acontece com os servos de Deus. É exatamente isso que acontece com aquele que realmente decide obedecer a Cristo. Ora, muitas pessoas inventaram mentiras acerca de Cristo com o objetivo de matá-lo. Sim, com o objetivo para que ele pudesse ser morto, diz Mateus 29, 26, 59. Os principais sacerdotes, todo o sinédrio, procuravam um falso testemunho contra Jesus para condenar à morte. Mataram Jesus por ser quem ele é e pregar o que ele pregava. Foi isso que aconteceu. Então, meu irmão, se somos cristãos de verdade, nós seremos perseguidos. É uma loucura você achar que nós vamos viver neste mundo, durante a nossa vida, com paz. Nós temos a verdadeira paz que vem de Deus. Uma paz que mesmo em meio a tantas adversidades, que mesmo em meio a tantos problemas, nós conseguimos descansar. Nós conseguimos colocar a nossa cabeça sobre o travesseiro, em paz, me deito e logo pego no sono, como diz o salmista. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me abençoado. Mateus capítulo 10, verso 25, Jesus diz: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu, o dono da casa, quanto mais aos de sua família. Você se lembra? As pessoas olharam para Jesus e disseram que ele era o Beelzebu, ou seja, que ele estava endemoniado. Jesus está falando: olha, se eles falaram assim de mim, imagine vocês. Se eles se levantaram contra mim, preparem-se, porque eles se levantarão contra vocês. João capítulo 15, verso 18 diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. 2 Timóteo 3,12 diz: na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Você conseguiu observar aqui o texto? Todos aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. A vida piedosa, a vida santa, reta, obedecer a Deus, fazer a bondade, praticar bondade, é uma vida santa. O que Paulo está dizendo? Todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Talvez você já ouviu ou disse a frase que eu vou anunciar agora. Estamos num país livre. Podemos pregar o Evangelho à vontade, sem perseguição.
Não se engane, isso é uma mentira. Sim, é uma mentira. Eu sei, comparado com muitos países, né, que é de uma forma escancarada, um anúncio total contrário à fé cristã, talvez com essa ótica podemos dizer que nós não somos perseguidos. Mas é uma falácia. Nós não podemos pregar o verdadeiro evangelho no nosso país. Você pode parar e prestar atenção que a grande maioria dos adversários da fé são aquelas pessoas que se dizem cristãs. São justamente aqueles que se dizem cristãos que se levantam contra aquelas pessoas que pregam o verdadeiro evangelho. São justamente eles que se opõem à verdadeira mensagem do evangelho. E isso não é nada novo, com certeza. Meu irmão, se nós realmente pregarmos o verdadeiro evangelho, nós seremos perseguidos. Já está na Escritura, já está anunciando. Se nós realmente quisermos viver uma vida piedosa, nós vamos ser perseguidos. O mundo não mudou. O mundo não mudou. Por que então as igrejas não são perseguidas hoje? Por que as igrejas hoje não são perseguidas em nossos dias? O mundo não mudou. Por que então as igrejas não são perseguidas? Ora, a igreja mudou. Uma grande maioria da igreja se tornou mundana. Você entra em um prédio de uma igreja e você não sabe se você está numa igreja ou se você está no mundo. Você mal consegue identificar até mesmo a estrutura do prédio. Eles fazem de tudo para que as pessoas não sintam que estão em um local de culto, ou seja, que elas deveriam ter reverência, que elas deveriam ter temor a Deus. Fazem de tudo para tirar essa ideia com relação a culto. Quando nós olhamos para Jesus, os religiosos queriam matá-lo. Nós olhamos em nossos dias, imagine, um pastor reunindo outros pastores para querer bater em um pastor. Esse é o mundo que nós vivemos. Por quê? Simplesmente por pregar a verdade, só por conta disso. Se você prega a verdade, inclusive em muitas rádios, você não consegue fazer um programa, como já aconteceu conosco. Nós não podemos pregar, porque, ora, se você pregar, os outros 15 vão embora. Então é preferível que você não entre e eu permaneça com os 15. É simples assim. Ou seja, porque não pode se pregar a verdade. Porque se um pastor ele prega a verdade e o outro ele prega uma mentira, vai ficar, obviamente, escancarado. Esse é o nível que nós vivemos. O interessante, meu irmão, que o texto diz, Jesus diz, bem-aventurado, que é Macários, né? Que significa feliz, abençoado. O interessante é que Jesus diz, feliz, abençoado, o quê? Qual que é o sinal aqui da bênção de Deus? É aquele que tem um carrão? É aquele que tem uma casa, uma casona? Uma mansão? É aquele que possui muito dinheiro? Esta é a evidência de uma pessoa que é abençoada por Deus? Este é o sinal da bênção de Deus? Não é isso que Jesus está dizendo. Feliz, abençoado, e qual que é o sinal? Aquele que é perseguido por causa da justiça. Olha a diferença do anúncio de Cristo para o anúncio de muitos pastores hoje. O anúncio de que a bênção de Deus é sobre eles é justamente ligada a coisas materiais, a coisas deste mundo. Então, meu irmão, como disse John Piper, se partíssemos por esta ótica, Deus deveria odiar o apóstolo Paulo, porque Paulo termina os seus dias com a sua capa e os seus livros. Então, é claro que Deus deveria odiar o apóstolo Paulo. Então, primeiro aqui, o que não significa esta bem-aventurança? O que não significa? Então, em primeiro lugar, esta bem-aventurança, ela não diz, felizes os perseguidos pelos seus pecados. Essa bem-aventurança não está dizendo isso. Que feliz é aquele que é perseguido por conta do seu pecado. Acompanhe aí 1 Pedro 4, 14 a 16. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como um cristão,
Não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Aplicando para as nossas vidas, quantos filhos ficam furiosos com os pais porque ele não conduz a vida dele com excelência? Um cristão, ele existe para a glória de Deus. Um dos princípios restaurados ali na Reforma Protestante foi justamente você viver para a glória de Deus, fazer as coisas com excelência para a glória de Deus. Toda a sua vida deve ser vivida assim. Então, um cristão genuíno, ele tem essa consciência dentro de si. Eu preciso viver para a glória de Deus. O meu trabalho eu devo fazer com excelência para a glória de Deus. E tudo que eu for fazer deve ser para a glória de Deus. Então, imagine uma criança, ela não está livre desta ordenança. Ela não está livre, ele precisa viver para a glória de Deus. Fazer as coisas com excelência para a glória de Deus, não importa a idade. Imagine então um filho que ele leva os seus estudos mais ou menos. Então o pai lhe cobra por conta disso. O pai o cobra por conta dos seus estudos, que ele tem levado de qualquer maneira. O que muitos deles dizem? O diabo está furioso comigo. O diabo está usando meu pai. O diabo está trazendo intriga dentro da minha casa. Mas não é. É porque ele não faz as coisas com excelência. Ele não faz o melhor dele para a glória de Deus. Ele não consegue ver o estudo como algo que irá glorificar a Deus. Nós vemos, às vezes, pessoas fofoqueiras. Uma das coisas que Deus mais abomina. Toda a Escritura nós podemos perceber isso. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Quantas vezes já ouvi relatos de pessoas dizendo, eu estou sendo perseguido. Está vendo? O diabo está furioso comigo. O diabo está se levantando. Não é. É só você fechar a boca. Guardar um pouquinho a língua. E evitar de se intrometer naquilo que não te cabe. Ponto final. Então não é o diabo que está furioso, é porque é fofoqueiro. E então é claro que irá sofrer perseguição. Ora, porque as pessoas vão até ela tirar satisfação. Vão até ele tirar a satisfação. Como assim vai falar pelos cotovelos? Não existe isso. Quantas pessoas nós vemos que têm uma síndrome de coitadinho, né? Como se todos estivessem apontando um canhão para eles, para executá-los. Inúmeras pessoas vivem assim. Como se todos apontassem um canhão para eles. É comum você ouvir um falso profeta dizer isto para aprovar o seu pecado. Ele diz, eu estou sendo perseguido. Quando ele diz, eu estou sendo perseguido, ele está dizendo, eu estou sendo perseguido porque sou servo de Deus. Porque eu sou fiel a Deus. Mas engraçado, quando você olha, por exemplo, para a Escritura, os servos de Deus não tinham nada. Abandonaram tudo que eles tinham para viver para a glória de Deus. Quando você olha para os sacerdotes, para os profetas, para os apóstolos, aí quando nós olhamos para os nossos dias, nós temos cada um com um patrimônio maior do que o outro. E aí eles ficam irados quando as pessoas o perseguem, quando as pessoas pedem contas de como eles conseguiram aquele patrimônio, de como eles conseguiram um jatinho, de como eles conseguiram o que eles têm. Aí eles dizem, estão me perseguindo. Não, muitos estão sendo perseguidos justamente porque é um safado, justamente porque é um ladrão. E é por conta disso que ele está sendo perseguido. Não é porque ele prega o verdadeiro evangelho, não é porque ele prega a palavra de Deus, é simplesmente porque ele tem agido de maneira errada. Um político, por exemplo, quando ele é perseguido, o que ele diz? Isso aqui é intriga da oposição, mas não é. É muitas vezes porque ele está metido em uma sujeira. Nós temos aí em nosso país, o apóstolo que diz, em todo momento ele diz, eu estou sendo perseguido, Brasil. Todo momento ele diz, ele está sendo perseguido. Daí quando você vai analisar o que está ali, diante do cenário, você vê, não é porque ele prega a verdade. É justamente o oposto. É justamente o oposto. Por isso ele está sendo perseguido. Esse texto também não diz, felizes os perseguidos por falta de sabedoria. Não é isso que esse texto está dizendo. Ele não diz felizes os perseguidos por falta de sabedoria. Ele não está dizendo que você vai ser abençoado porque você dá um mau testemunho.
Não, ele não está dizendo isso. O texto também não está dizendo que nós seremos abençoados porque nós somos ignorantes. Não, o texto não está dizendo isso. Não é isso que Jesus está dizendo. O texto não está dizendo que nós seremos perseguidos porque nós tratamos as pessoas de qualquer maneira, porque não amamos, porque não respeitamos. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que você vai ser abençoado, feliz, porque você fala sem pensar. Você fala primeiro para depois você pensar. Não é isso que Jesus está falando. Essas perseguições não fazem parte da bem-aventurança. Você ser perseguido por conta do seu pecado e você ser perseguido por sua falta de sabedoria. Isso não faz parte da bem-aventurança. Então, segundo, o que significa esta bem-aventurança? É aquele que é perseguido pelo que ele prega. Porque ele anuncia o verdadeiro evangelho. Porque ele prega a verdade. Porque ele prega aquilo que Cristo mandou ele pregar. Meu irmão, por que convenhamos? O que você acha? Você acha que qualquer idiota, qualquer pastor, idiota, inclusive eu, você acha que eu não sei como que nós faríamos para encher uma igreja, um prédio de uma igreja? Isso é a coisa mais simples do mundo a se fazer. A coisa mais fácil do mundo é você conseguir juntar um monte de gente aqui. É simplesmente eu começar a pregar aquilo que você quer ouvir. É simplesmente eu pregar o que a maioria prega. É simplesmente eu chegar aqui e dizer que você vai ser abençoado, custe o que custar. Não importa se você está em adultério, não importa se você está mergulhado em seus pecados, se eu chegar aqui e disser, olha, Deus está com você, Deus vai te abençoar, eu garanto para você que nós enchemos esse prédio aqui, olha, poucos meses. Então, bem-aventurado, significa que ele será perseguido por aquilo que ele prega. Lucas 6,26 diz, ai de vós, quando todos vos elogiarem, porque os antepassados deles fizeram o mesmo com os falsos profetas. Ou seja, ai de vós, quando todos vos louvarem. Fiquem espertos. Isso vale para um pastor e isso vale para você, como um cristão. Ai de vós. Nós ficamos aí desejando, almejamos sermos aplaudidos pelos homens, sermos aplaudidos pelos ímpios. Olha que loucura! Você imaginou você ser aplaudido pelo ímpio? Meu irmão, quando um ímpio te aplaudir, corre, porque sabe o que ele está dizendo? Você é igual a ele. É simples. Se o mundo te aplaude, se o ímpio te aplaude, ele não tem padrão algum. Se ele está te aplaudindo, fique esperto. Que há uma grande probabilidade de você não estar se parecendo com Cristo. Há uma grande probabilidade. Como o servo de Deus do passado já disse, se Jesus tivesse pregado a mensagem que os pregadores da atualidade têm pregado, ele nunca seria crucificado. Se Jesus pregasse a mensagem que a maioria dos pastores e líderes religiosos pregam hoje, ele jamais seria crucificado. Essa é uma grande verdade. Veja a Escritura. Apenas um exemplo. Jeremias e os falsos profetas. Já estudamos aqui um pouco sobre Lamentações de Jeremias, e vocês se lembram, se recordam de todo o cenário que estava ali por detrás. Você olha para aquele cenário, vamos ler apenas 2 versos, antes de eu comentar sobre eles. Porque todos são gananciosos, do mais pobre ao mais rico, e todos eles agem com falsidade, desde o profeta até o sacerdote. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, mas não há paz. O cenário que Jeremias estava inserido era o seguinte: o povo abandonou a Deus, se distanciaram de Deus. E todas as vezes, como nós podemos perceber na Escritura, o veredito é apenas um. Se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem, vocês serão abençoados. Mas se vocês recusarem, vocês vão sofrer, vocês vão se deparar com a angústia, a miséria, a ruína e a destruição. Nos dias de Jeremias era exatamente isso que estava acontecendo.
Houve um abandono da palavra de Deus. O povo estava perdido, afundado na idolatria, um total abandono às sagradas escrituras, da palavra de Deus. O povo estava no pecado. E o veredito que Deus deu, por meio do profeta Jeremias, o anúncio, foi um apenas: se vocês não se arrependerem, vocês vão sofrer. A Babilônia virá e vocês serão esmagados. Suas mulheres serão abusadas, seus filhos, vocês vão morrer. E este é o cenário que Jeremias estava inserido. E Jeremias, como um servo de Deus, como boca de Deus em seus dias, ele anunciou o que Deus lhe mandou anunciar. E de forma paralela havia os falsos profetas, como em nossos dias. Olharam para as palavras de Jeremias e sabe o que eles disseram? Ei, povo, não se preocupem. Quem é Jeremias? Deus jamais fará isso com vocês. Deus é bom, como dizem os falsos profetas, não é? Deus jamais vai fazer isso. Eles dizem que nós somos os pregadores da teologia do medo. Como já disseram, se você arrancar a doutrina da ira de Deus da Escritura, sobrará bem pouca coisa para se pregar. Não sei como eles conseguem fazer o milagre de não anunciar a doutrina da ira de Deus. Se você arrancá-la, vai sobrar bem pouca coisa para se pregar. É exatamente isso que eles fazem. E aí então eles se levantavam e diziam: ei, não se preocupe com Jeremias. Deus vai nos abençoar. A bênção de Deus estará sobre vocês. E diziam que Jeremias não era profeta da parte de Deus. Todos nós sabemos o resultado. Aquelas pessoas ouviram os falsos profetas, porque é muito mais gostoso, não é? É muito mais gostoso. Você chega a um lugar e você ouve aquilo que você quer, claro que de maneira alguma você se levantará contra ele. E nós sabemos, aquele povo sofreu miséria, angústia e destruição. Exatamente da maneira que Deus ordenou que Jeremias falasse. O mais interessante não foi o diabo que fez aquilo. Deus já havia dado a ordem. Deus já havia anunciado. Se vocês não ouvirem a minha voz, é exatamente isso que vai acontecer com vocês. Miséria e desgraça total. O profeta diz: para o perverso, diz o meu Deus, não há paz. O interessante é que perverso aqui não é o homicida, o ladrão, ou qualquer outro que você queira usar. O perverso aqui é o ímpio, é o homem sem Deus. E o profeta diz: para os perversos não há paz. Eles podem prosperar financeiramente, podem possuir bens e riquezas, mas não terão paz. Podem estampar um sorriso no rosto, diante da multidão, para não ficarem por baixo, mas eles não terão paz. E foi exatamente o que Deus falou por meio de Jeremias. Meu irmão, pregar o verdadeiro evangelho vai gerar ódio em alguns e conversão em outros. Essa é a realidade. Quando o verdadeiro evangelho ele é pregado, ele é propagado, alguns se levantam furiosos, se pudessem matavam aqueles que estão anunciando o evangelho, e outros vai trazer ali conversão. Paulo diz em 1 Coríntios 1:23, diz: nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. John Wesley, em certo momento de sua vida, ele vai pregar em um determinado local, e ele já estava ali há alguns dias, e diz então que ele ficou angustiado, e prostra-se diante do Senhor e começa a clamar a Deus, porque ninguém estava o afrontando, ninguém estava o perseguindo, por conta da mensagem que ele estava pregando. E diz então que ele vai orar, se prostra diante do Senhor, e ora: será se a minha mensagem está tão mundana, que ninguém aqui se levanta furioso? Será se a minha mensagem está tão mundana? E diz então que passa uma pedra raspando a cabeça dele, ele agradece a Deus naquele exato momento, diz: ô Senhor, obrigado. Quando um servo de Deus ele anuncia o verdadeiro evangelho, o que as pessoas dizem? É um arrogante. Ele pensa que só ele está certo. Será mesmo? Quando você olha para a Escritura, você tem lá Elias, e havia 850 contra um Elias. Essa sempre foi a realidade.
Os verdadeiros pregadores do Evangelho, que anunciam a palavra de Deus, sempre vão ser a minoria. Sempre vão ser a minoria. Mas, lembrando, assim como Davi, nós não vamos em nosso próprio nome. Nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a grande diferença. Nós não vamos pregar e anunciar uma mensagem no nosso próprio nome, mas vamos fazer aquilo que Deus ordenou que nós façamos. Porque um dia todos nós estaremos diante de Deus. E não importa que você me dê tapa nas costas. A minha preocupação é se a minha mensagem, a pregação, é aquilo que Deus mandou eu fazer. Porque não adianta nada você chegar no final do culto e me dar um tapa nas costas e Deus não se agradar da mensagem que eu propago, que eu estou propagando. E muitos estão preocupados apenas com o aplauso dos homens, com o tapinha nas costas das pessoas. E diante de Deus? Um dia ele estará diante de Deus. E Deus então vai dizer, foi isso que eu te mandei pregar? Que eu mandei você pregar? João 7,7 diz, o mundo não pode vos odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. Não é assim? Quando vem um servo de Deus, assim como Jesus fazia, ele colocava no outdoor aquilo que os fariseus faziam. Jesus olha para eles e diz, olha, vocês são como um sepulcro caiado. Por fora vocês estão bonitos, mas por dentro é pura podridão, vocês estão arrebentados. É exatamente isso que acontece. Quando você pega e diz, olha, o cara é um falso profeta, ele está prometendo o reino dos céus sem antes falar de arrependimento. A mensagem é muito clara, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Todos anunciaram isso. João Batista, Jesus, os apóstolos. Quando você olha para o Antigo Testamento, os profetas, a ênfase era essa, arrependimento. Arrependimento. Se não houver arrependimento, não há céu. Aí você vem e expõe, e aí todos ficam furiosos. Lutero disse, pregue de tal maneira que se as pessoas não odiarem os pecados delas, elas odiarão você. Esse é o trabalho de um ministro. Ele deve pregar de tal maneira que as pessoas odeiem os seus pecados, ou elas vão odiar o ministro. Sabe como que um pastor ele pode se tornar amigo de todos? Você, como um crente também, pode se tornar amigo de todos? É só você não falar nada, por exemplo, contra o divórcio. Acabou, você não tem inimigo. Você não vai criar nenhum problema. Se eu quiser ser amigo de todos, é só eu não falar sobre aquele que, por exemplo, está vivendo há anos e anos amasiado. Mas ele sabe o que é verdade. Ele não vai ter problema. Se eu não quiser ter problema e ser amigo de todo mundo, é só falar, olha, não tocar, dizer, olha, você está vivendo um namoro sujo. Isso que você faz não existe. Deus não aprova isso que você está fazendo. É só eu não tocar nesses assuntos. É só eu não falar sobre avareza, é só eu não falar sobre sensualidade. E então é claro que eu vou ter inúmeros amigos. E é claro que você também, se não tocar nesses assuntos, você terá inúmeros amigos. Essa é a grande verdade, é a coisa mais fácil de se fazer. Mas aí você vem e expõe, olha, fulano é um ladrão. Está ali, as provas estão ali. Claro que eles vão ficar nervosos. Quando você diz, olha, isso aí é um falso profeta. Isso aí que ele fala não está na Escritura. Não existe isso que ele está falando. É claro que esses homens ficam furiosos. Quando você diz, olha, essas campanhas, que você é obrigado, você tem que ir depositar, porque afinal de contas Deus não vai trabalhar de graça, Então você traz o seu dinheiro, e aí então vai ser uma troca que vai ocorrer com Deus. Aí você diz, olha, isso aí não vai mudar a sua vida. Porque não adianta você vir 7 dias, depois viver como um demônio, que é isso que acontece. Eles acham que vai acontecer, ele vai vir uma varinha de condão e vai dar um pen na cabeça deles, Porque ele está pagando. Se ele está pagando, as coisas têm que acontecer. Então é muito mais fácil você vir 7 dias, continuar vivendo como um ímpio, do que você vir culto após culto, ser confrontado pela palavra de Deus, dobrar o seu joelho, voltar para sua casa, dobrar o seu joelho, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão para quem precisa pedir perdão e decidir viver para a glória de Deus. Eles preferem vir, cair, levantar e continuar do mesmo jeito, porque é muito mais fácil, É muito mais fácil. Aí quando você diz isso, não muda a vida de ninguém. Eles ficam furiosos, como se a culpa fosse nossa. Como se a culpa fosse nossa. Faça um teste lá no seu trabalho, meu irmão. Chegue lá e fala assim, olha, só Jesus salva. Prepare-se para a guerra. Chega lá. Diz só isso para você ver.
Só Jesus salva. Nós só podemos ser salvos pelos méritos de Cristo. Só há um intermediador entre Deus e os homens, quando diz a Escritura, Jesus Cristo, homem. Você vai ver o circo pegar fogo. Prepare-se para a guerra. Também isso quer dizer que você será perseguido pelo que você é, pelo que você prega e pelo que você é. Porque, obviamente, que é uma consequência natural do que você prega. O seu estilo de vida, a maneira que você se porta, vai ser algo natural da maneira que você prega. Isso é fato. Olhe, por exemplo, para Daniel em seus dias. Todos são corruptos, mas ele não. No mundo impuro, separado para Deus. O que aconteceu? Perseguido. Todos estavam seguindo a correnteza. Ele decidiu ir contra a correnteza. Claro que ele foi perseguido. É isso que nós vemos quando nós olhamos para a história da igreja. Quando nós olhamos, por exemplo, para os cristãos da igreja primitiva. Por que eles foram perseguidos? Ora, porque o estilo de vida deles confrontava o estilo romano. Paul Washer vai dizer que nos 3 primeiros séculos, a coisa mais normal, o meio de matar um cristão nos 3 primeiros séculos, mais normal era a cruz, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. E diz relatos que as pessoas iam felizes, glorificando a Deus, mesmo diante da morte. Mesmo diante da morte. Experimente você dizer, eu crio os meus filhos de acordo com a palavra de Deus. Prepare-se para a guerra. Eu disciplino os meus filhos de acordo com o que a Escritura me ensina. Prepare-se para a guerra. Experimente, minha irmã, você dizer lá no seu trabalho, sou submissa ao meu marido. Você vai ver a perseguição brotar, pipocar ali. Experimente. Experimente, por exemplo, você chegar lá no seu trabalho e dizer, não, eu contribuo financeiramente. Sou um dizimista. Contribuo com a obra de Deus. Você verá a perseguição. Faz um teste e você verá como você será perseguido. Faça um teste. Por isso, meu irmão, que você não pode rir das piadinhas sujas lá no seu trabalho. Você não pode rir. Você, como um cristão, você vai compartilhar do lixo que eles compartilham? Não existe isso. Ah, porque se eu não rir aqui, vai ficar um negócio meio chato, né? Ah, então você ri com medo de desagradar aos homens. Deus pouco importa, né? Não, Deus entende, afinal de contas Deus é amor, não é? Mas fulano ali, se eu não rir, vai ficar chato pra caramba. Não vai ficar um negócio legal. É mesmo? O duro é quando você vê crente fazendo piadinhas com duplo sentido. Ele não consegue ver a imundícia. O que ele está fazendo? Você deve pensar antes de você falar. Nós devemos pensar antes de falarmos. É o que a Escritura nos ensina. Preste atenção aí o que diz a Escritura. Eu já estou encerrando. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Há coisas que nós não devemos nem mencionar. Não devemos nem mencionar dentre o povo de Deus, dentro da nossa casa, com a nossa família. E Paulo continua, nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, meu irmão, tem coisas que nós não devemos nem mencionar dentro de nossa casa, entre o povo de Deus. Mas que eles dizem, para você ganhar um ímpio, você tem que ser igual um ímpio, pelo menos um pouquinho, né? Porque senão como é que ele vai aceitar o meu convite? Como é que ele vai aceitar o meu convite se eu não for um pouquinho igual a ele? Porque se eu não for igual a ele, não rir das coisas que ele ri, o que ele vai dizer? Que eu sou um fanático. E eu não quero ser chamado de fanático. Quando alguém olha para você e diz, você não é fanático, igual fulano de tal, né? Sabe o que ele está dizendo para você? Está dizendo para você é um ímpio também. É isso que ele está dizendo para você. Porque se você não preza pelos valores da Escritura, pelos princípios da palavra de Deus,
Eles deram um rótulo, né? Fanático, mas não é. O servo de Deus, ele obedece ao seu Senhor, é ponto final. É só isso. Então, se você partir com esta ótica, para eu ganhar um ímpio, eu preciso ser um pouquinho igual a um ímpio, então para ganhar um pedófilo, então o que você tem que fazer? Mesma coisa que ele? Você vê o absurdo que se chegou ao povo de Deus. Olha o absurdo. Eu tenho que me parecer. Eles querem usar Paulo ainda, né? Para falar. Meu irmão, aquele camarada lá no seu serviço, que ele dá risada, quando você ri das piadas sujas dele, e ele olha para você e diz que você é legal, que você não é fanático, que você é um crente da hora agora, você acha mesmo que no dia que ele passar uma dificuldade, que ele precisar de uma oração, ou que ele estiver pensando de ir para a igreja, você acha que ele vai para a igreja que você congrega? Você acha que ele vai pedir para você uma oração? Ah, não se engane. Sabe o que ele vai dizer? Eu? E a igreja que ele vai? Mas ele é pior que eu. Eu ser igual a ele? Ah, jamais. Jamais, mas no dia das piadinhas sujas ele riu com você. Então por isso que nós somos o sal da terra, luz do mundo. O cristão é para ser diferente. Deve andar de maneira diferente, viver de maneira diferente, para que Deus seja glorificado por meio de sua vida. É isso que um cristão deve viver. É assim que ele deve viver. Não é porque todos mentem, porque todos pintam e bordam, que você será assim. Se você decidir andar na contramão, você vai ser perseguido. Se você decidir obedecer a palavra de Deus, de forma genuína, você vai ser perseguido. Quantas pessoas zombam, né? Às vezes você está lá numa festinha de família, o que muitos podem dizer para você? Ei, não fica aqui não, hein? Você não é deste mundo, mas não, hein? Você é crente agora. E essa é a realidade, você deveria ficar feliz quando eles dissessem isso para você. Você não é deste mundo. Realmente nós não somos deste mundo. Essa é a grande verdade, somos peregrinos aqui neste mundo. Você deveria ficar feliz porque está sendo perseguido por causa da justiça. Porque, meu irmão, o dia que um pastor, um ladrão, nos elogiar, aí você tem que ficar bem com o pé atrás. O dia que um pilantra elogiar um servo de Deus de verdade, ele deveria ficar mal. Ele deveria ficar mal, ele deveria avaliar. Essa é a grande verdade. Em Marcos, capítulo 14, 17, vai dizer que quando pregava a palavra e quando veio a perseguição, diz que eles não aguentaram mais a perseguição. Ou seja, por quê? Amam o elogio dos homens. E se vem uma perseguição, confronta, claro que nós não vamos vamos abrir mão da palavra de Deus. Nós queremos ouvir o elogio dos homens. O que a Escritura nos ensina. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Nós somos perseguidos por todos os lados. Essa é a verdade. Seja lá na sua família, quantos relatos, né, de pessoas, jovens, por exemplo, que viviam em baladas, chegavam 3, 4, 5 horas da manhã em suas casas. Os pais nunca falaram um A para eles. Nunca. Se converteram. Muitos da nossa igreja, muitos se converteram. Aí ia para a igreja, já era uma luta. A mãe uma vez disse que preferia que a filha virasse uma prostituta do que ser uma cristã. Outros, a mãe chega, a filha vai para o culto, chegou em casa, antes das 10, a mãe quase matou a menina, de tanto bater, que ela não deveria ir à igreja. Mas para a balada podia, chegar 4, 5 horas da manhã não tinha problema algum. É assim. Vive vida louca, se converte, começa a pegar no pé. Você já viu quantos ímpios? Eles olham talvez para você, posso dizer, você deu uma pinada na carroça ali? O que eles falam? Você não pode fazer isso não, hein? Você não é crente? Você viu? O cara vive uma vida totalmente no pecado, mas ele sabe o que é certo, o que você deveria fazer. Mas ele vive uma vida toda torta. O que você deve responder para ele? Rapaz, eu dei uma empinada na carroça aqui mesmo, mas eu não posso, você também não pode não. Nenhum de nós dois podemos, mas eu dei uma empinada aqui agora. Mas eles querem, né? Nós somos perseguidos por aqueles que acham que são crentes também. Olhe para Cristo.
sumo sacerdote, rasga suas vestes, indignado contra Cristo. Indignado. É o que acontece em nossos dias. É o que acontece em nossos dias. Expulsaram Jesus da sinagoga. Judeus mataram a Cristo. O Império Romano veio só depois. Há uma perseguição que vem por conta dos ímpios também. E para encerrar, como vencer essas perseguições? Você lembrar, meu irmão, que neste mundo que nós vivemos, aqui a coroa é de espinho. Essa é a verdade. Para você vencer as perseguições, você precisa lembrar disso. Aqui neste mundo a coroa é de espinho. Mas lembre-se, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O cristão, ele pensa na eternidade. Ele pensa um dia passar a eternidade conhecendo a Deus. É isso que ele mais quer. É o que ele mais almeja, é o que ele mais deseja. É estar com Deus. O grande galardão é isso aí. Grande bênção é um dia nós estarmos na eternidade conhecendo a Deus. Como o cenário que aconteceu com o bispo Policarpo, já em dias avançados. Então, queriam matá-lo, queimá-lo vivo. Então perguntaram para ele, mas e aí, o que você acha disso? E a resposta dele foi simples. Este fogo durará um momento. O castigo eterno nunca se apagará. O que eles estão fazendo para mim aqui, daqui a pouco acaba. Esse fogo rapidamente vai cessar. Mas o castigo eterno nunca se apagará. Então a estratégia para você, meu irmão, se você não quer ser perseguido, basta você não ser santo. Não seja santo como Jesus foi. Simplesmente. Não quer ser perseguido? Não seja santo como Jesus. Não condene o pecado dos religiosos, os falsos cristãos. Não exponha, a podridão. Simples, você não será perseguido. Mas nós fomos chamados para pregar e levar a mensagem de Cristo. E um verdadeiro cristão, ele vai ser perseguido, mesmo no país, onde muitos podem dizer que nós podemos pregar o Evangelho. O verdadeiro Evangelho sempre irá confrontar as pessoas. E você, como um servo de Deus, nós, como servos de Deus, precisamos estar cientes disso. Que Deus nos capacite, que Deus nos dê força, nos dê sabedoria para que nós possamos pregar o verdadeiro Evangelho. Que as pessoas não se ofendam com a nossa falta de sabedoria. Se tiverem que ficar ofendidas, que fiquem ofendidas com a Escritura, com a Palavra de Deus. Porque um dia, todos nós vamos nos comparecer perante o tribunal de Cristo. Seremos julgados, cada um de nós. Por isso vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.